Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Hoje num dia muito especial, é muito bom estarmos aqui com vocês nesse dia. Eu sou Solange Godoy junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá Solange, olá queridas irmãs, queridos irmãos. Vocês pensaram que a gente não vinha, né? Folga, dia de Natal, você achava que a gente estava no ho, só enchendo o pandu de comida boa? Não, nós estamos aqui para falar de coisas interessantes e muito úteis, até mesmo por causa deste dia. Afinal de contas, a TV Mundo Maior existe porque Jesus existe, porque Kardec existe, porque o Espiritismo nos trouxe informações preciosíssimas. Nós não poderíamos desperdiçar nenhum dia, em especial aquele que se comemora o nascimento de Jesus, não é mesmo, Solange? É isso mesmo, André. Mas lembrando que não somos só nós dois trabalhando nesse dia, tem uma turma aqui grande, a nossa equipe master, o Everaldo Assunção, a Fernanda Lima, a Thaís Cabenguelê, o Adriano Rodrigues, todos eles fazendo com que esse áudio, com que essa imagem chegue até você com muita beleza. E por falar em beleza, hoje é um dia de muita beleza, de muito amor, e é um dia de Jesus, dia de Natal. E pensando sobre isso, André, as pessoas muitas vezes ligam a doutrina espírita a Allan Kardec. Nós sabemos que Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita. E então, onde fica a figura de Jesus? Jesus é importante para a doutrina espírita? O que você pode dizer para a gente a respeito disso? Bem, isso é uma coisa, Solange, que nós costumamos ouvir de várias pessoas leigas. Pessoas que não conhecem a doutrina espírita. Eu não me refiro aqui a pessoas de outras religiões que querem apenas se opor. Eu me refiro àquelas pessoas que não têm conhecimentos, que ouviram dizer coisas e que em algumas vezes podem ter escutado de outros religiosos esta crítica, vamos dizer assim, que o Espiritismo não tem nada a ver com Jesus, porque o Espiritismo só fala de Kardec. E que Jesus para o Espiritismo não é importante, que Kardec é mais importante do que Jesus. Certamente, esta é uma opinião que é plausível na boca de quem não conhece a doutrina espírita, de quem apenas está ouvindo de pessoas que também não conhecem e que estão querendo contaminar a mente da pessoa que não tem conhecimento com um preconceito. Por esse motivo, hoje, no dia de Natal, nós procuramos trazer a você aquilo que, de uma forma bastante sucinta, porque existem muitas referências a Jesus na doutrina espírita, mas que poderia consolidar, resumir, de uma forma bastante objetiva, como é a figura de Jesus vista na doutrina espírita. Nós vamos colocar o primeiro slide de hoje, a nossa querida Fernanda vai fazer a gentileza de colocar para nós essa primeira referência na tela. Você vai ver aí a importância de Jesus segundo o Espiritismo. É uma imagem bastante bonita, significativa, é a referência que os evangelhos fazem ao encontro de Jesus com dois de seus seguidores na estrada de Emaús. Eles estão deixando Jerusalém e indo para Emaús. E aí nós temos dois dos seus seguidores conversando com um estranho. Eles não reconhecem que é Jesus. Lembrando que o Cristo já havia sido crucificado. Isso, naquele período eles não sabiam que Jesus tinha ressurgido, não é? Exato. Eles apenas fugiram de Jerusalém e estavam indo para Emaús. Daí você vê como essa imagem simboliza aquilo que nós, no mundo atual, estamos encontrando. Nós temos pessoas que conversam com Jesus, mas não sabem quem ele é. Temos pessoas que vão a religiões que invocam o seu nome, mas caminham com Jesus como se Jesus fosse um estranho, como se Jesus fosse um desconhecido. E, na vida física, não tendo uma noção daquilo que representa a figura do Divino Mestre, perdem seu tempo e conversam se comportam, melhor dizendo, com aquele estranho, como se ele fosse um tão mortal e imperfeito como nós mesmos. Por esse motivo é que é importante que você saiba como a doutrina espírita coloca Jesus no seu devido lugar. Allan Kardec, que nós falamos sempre,
representa aquele que foi enviado pelo Cristo para organizar o Consolador prometido pelo próprio Jesus. Ele não é, em momento algum, quem se substitui, quem se coloca no lugar do Cristo. A referência que fazemos a Allan Kardec é apenas para esclarecer as pessoas de que cristianismo estamos tratando. Não é do cristianismo ortodoxo, do cristianismo tradicional, do cristianismo dogmático, do cristianismo daquelas escrituras que compõem o Novo Testamento. Isto é importante, mas estamos falando desse cristianismo que a doutrina espírita, através dos ensinamentos dos espíritos que Allan Kardec reúne, passa para nós como informação fundamental para o nosso descortínio do que representa Jesus de verdade. Por isso nós escolhemos para você algumas passagens das obras básicas de Allan Kardec, onde nós poderemos ver a importância de Jesus na doutrina espírita. A primeira delas você vai ver no próximo slide. A Solange vai ler para nós a pergunta 625, que Allan Kardec dirige aos espíritos, no Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Veja só a pergunta. Qual é o tipo, qual é aquele modelo, aquele ser mais perfeito que Deus ofereceu ao ser humano para servir-lhe, para servir ao ser humano como um guia, como um modelo? Você pode pensar, bom, se para a doutrina espírita Allan Kardec era o principal, a resposta você já sabe, deveria ser Allan Kardec, não é mesmo? Para aqueles que pensam que a doutrina espírita coloca Kardec como centro de tudo, essa é a resposta. Mas vamos ver a resposta que deram os espíritos superiores ao próprio Kardec? Aí está. Vede Jesus. Qual é o guia e modelo da humanidade mais elevado que Deus ofereceu ao homem? Vede Jesus. É a resposta dos espíritos. Ou seja, nada é superior a Jesus em relação à evolução no nosso padrão terreno. Na condição de criaturas divinas, Jesus está acima de todos nós e não há ninguém que se iguale a ele neste padrão de ser guia e modelo. É claro que nós encontraremos muitos espíritos nobres, muitas almas generosas que também vieram à Terra para ajudar a humanidade a progredir. Porém, como espírito guia e modelo para toda a humanidade, não há ninguém mais competente e capaz do que o próprio Jesus. E logo a seguir, nós vamos ver um comentário que Allan Kardec, este que está codificando todos estes ensinamentos, ele realiza em continuidade a resposta que os espíritos deram. Vamos ver o próximo slide. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus o oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes extraviaram por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Nós vemos então neste comentário de Kardec que, por todas as letras, o codificador reforça aquilo que representa o norte moral que dá a direção do cristianismo espírita. Ele, acompanhando o que os espíritos superiores respondem, coloca Jesus como o pináculo desta direção, como o objetivo, o horizonte, e aquele que, com mais sabedoria do que todos, foi capaz de trazer
como um espírito divino de que ele estava animado, a representação da verdade para aqueles que estavam tateando nas trevas da ignorância. Ele, como disse o comentário, é a mais pura expressão da lei. E ele é capaz de dizer isso porque é o ser mais puro que já pisou sobre a terra. O mais puro de todos os que estão na terra. Agora, alguns que nós citamos aqui, e você me ouviu dizer há pouco, que há outros homens que tomaram um corpo físico com o idealismo do bem, com o desejo de ajudar as pessoas. É verdade. Porém, nós vamos encontrar muitos deles trazendo determinadas interpretações da lei divina baseadas nas nossas rotinas humanas. E é isto que Kardec também explica. Muitos deles se extraviaram por meio de falsos princípios, porque se deixaram dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Nós temos, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, que nós já lemos aqui na TV Mundo Maior, no nosso programa Alimento para a Alegria de Viver, melhor dizendo, eu e a Solange estivemos fazendo este livro neste período do ano passado até um pedaço deste ano, tratando da obra A Caminho da Luz, escrita por Emmanuel, o espírito orientador, o espírito guia de Chico Xavier, através da sua mediunidade. E ali nós vamos encontrar, por exemplo, a referência que ele faz a Maomé. Maomé era um espírito enviado com uma elevação suficiente para realizar aquilo que estava programado. Porém, quando chegou aqui, lá no ambiente em que ele estava vivendo, na parte do Oriente, ele acabou se deixando levar por interesses da sua rotina pessoal, daquilo que ele havia imaginado, e ele criou, de uma maneira peculiar, própria da sua interpretação, uma forma de crença que não é errada, mas que estava longe daquilo que ele havia se comprometido a dar seguimento. Ele veio com uma tarefa, e é isso que Emmanuel relata no livro, de se opor pela simplicidade, pela maneira mais assim, menos ritualística, àquela dominação que estava acontecendo com a Igreja Romana. O catolicismo da Igreja Católica Romana estava impregnado de um monte de rituais, de formalismos, e ele veio com essa função de estar no Oriente fazendo um contraponto, colocando aquilo que Jesus de verdade estava buscando. Porém, como diz aqui o texto, Kardec nos explica, alguns desses missionários acabam se pervertendo ao longo do caminho daquela missão original e criam uma outra coisa, segundo a sua imaginação. Portanto, eles não são ainda espíritos que tenham a capacidade, como Jesus possuía, de não titubear, de não sair da linha. Não se deixar levar, né, pelas coisas da matéria. Exatamente. Às vezes dão uma desviada. Exatamente. Nós sabemos, por exemplo, com todo o respeito que nos merece as tradições muçulmanas, que o nosso irmão, como diz Emmanuel, ele se une a uma mulher rica, ele tem uma vida depois voltada para esses valores, e ele cria uma religiosidade que é discrepante, que é ritualística, que é uma forma pessoal de ver as coisas e de cultuar a divindade, que ele deveria estar empenhado em simplificar. Então, isto está lá no livro A Caminho da Luz, que nós estamos citando aqui, apenas para ilustrar o que Kardec está dizendo neste trecho de seu comentário. Como nós já vimos até aqui, e você que está nos assistindo em casa, poderá pesquisar isso no Livro dos Espíritos, na questão 625, nós temos o quê? Nós temos Jesus como a sede, como o sol, para o entendimento do Espírito. Não é Kardec. Ele mesmo sabe disso, ele mesmo se coloca como apenas um organizador.
E a figura do Cristo representa, no foco de Kardec, todo este conjunto de energias criadoras representantes da vida. Daí ser importante que nós possamos seguir para a questão seguinte, que nós vamos colocar para você ver na tela. É a questão 627. Já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão eles, os Espíritos, a nos ensinar alguma coisa a mais? Veja só, que pergunta mais honesta, do ponto de vista intelectual, é esta que Kardec faz. Porque, de uma certa forma, ele está dizendo assim, escuta, se Jesus já veio e é o Espírito que é o modelo, é o guia, por que a gente está fazendo isso tudo aqui? Para que vai servir se ele já falou tudo? Então, você está vendo que Kardec está questionando, inclusive, o porquê existe a doutrina espírita ou este movimento de trazer informações do mundo invisível, se Jesus já disse tudo. Não é inútil nós termos que chover no molhado? É a pergunta de Kardec, uma pergunta bastante direta e contundente do ponto de vista intelecto-moral. Para que a gente vai perder nosso tempo se Jesus é o guia, o modelo, e já veio e falou tudo o que tinha que falar? Nós, os espíritos que estão trabalhando conosco, diz Kardec, terão algo de novo a acrescentar? Veja só a resposta que nos deram os espíritos. Vamos ver. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja compreensível para todo o mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Aqueles que tomam as aparências da virtude da religião para ocultarem suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Vejam só que coisa interessantíssima. Os Espíritos vêm dizer que o que Jesus fez foi explicar fundamentos para um povo que não tinha profundidade, que não era ainda preparado, que não tinha capacidade de percepção, que não tinha amplitude de mente. Então, ele disse muitas coisas, porém, estas coisas foram trabalhadas de forma alegórica, através de parábolas, de histórias, e as pessoas muitas vezes tinham que ficar interpretando cada uma com a sua ideia. Naturalmente que isto produz uma série de vertentes descabidas em relação ao caminho principal. Porque a ignorância vai tentar moldar aquele ensinamento de Jesus segundo os seus interesses, segundo o seu critério, segundo a sua falta de conhecimento tecnológico, inclusive. Agora, 18 séculos depois, o que diz Jesus? Ele diz que o Consolador seria enviado para relembrar o que ele havia ensinado e para fazer outras coisas serem conhecidas. Então os Espíritos estão aqui dizendo exatamente isto. Nós não estaremos inovando o que Jesus veio falar, mas estaremos deixando claro, estaremos explicando, deixando que não haja dúvida, porque agora é a hora do esclarecimento completo, para que ninguém precise falsear a mensagem de Jesus, alterando o seu conteúdo segundo o seu modo de entender. E para que ninguém também diga, eu não sabia, era isso, eu não tinha entendido. Não, os Espíritos vão deixar bem claro. Dizem aqui que é necessário agora que a verdade seja compreensível para todos, que não seja apenas algo que esteja vinculado a um indivíduo, que tem apenas o cunho de uma religião.
É preciso entender quais são essas moradas que existem na casa do Pai. Qual é a lei que Jesus não veio modificar, que não veio destruir? Quais são as inúmeras reencarnações que ninguém pode viver de novo? Tudo isso nós vamos continuar a ver daqui a pouquinho. Isso mesmo, no programa Espiritismo Sem Mistério, nós faremos um breve intervalo. Enquanto isso, pegue o seu Evangelho, o seu Livro dos Espíritos, acompanhe as respostas, as perguntas, saboreie esses ensinamentos da espiritualidade. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Estamos retornando com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos e estamos abordando o assunto sobre Jesus, qual a importância de Jesus para o Espiritismo. E no bloco anterior, os Espíritos estavam respondendo uma pergunta que Kardec fez com relação aos Espíritos, a doutrina dos Espíritos. Se Jesus já veio, já falou tudo o que tinha para falar e Ele é o nosso modelo e guia, para que a gente precisa da doutrina espírita? O que os Espíritos têm a acrescentar? Não é, André? E nós já vimos então, Solange, que os Espíritos dizem que Jesus falou figuradamente, falou por parábolas, porque as pessoas não podiam entender tudo o que ele tinha para dizer. Havia muita ignorância em relação à maneira como ele estava desejando colocar as coisas. Você não imagina a diferença que há entre aqueles que estavam apegados à lei mosaica e um Jesus que vem fazer a lei ser outra. A lei mosaica era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Era cheio de rituais, e Jesus vem viver perdão, daquilo que é esquecimento do mal, do amor ao próximo como a você, tudo oposto praticamente. Então, naturalmente, muita gente ia ficar perplexa, confundida. Por isso Jesus não podia falar tudo claramente. Só para alguns mais chegados ele podia ser mais nítido, mais lúcido naquilo que ele ia explicar. Porém, ele não pode deixar que as coisas fiquem confundidas neste cipoal, nesta bruma das parábolas. Ele tem que garantir que mais adiante todo mundo compreenda aquilo que ele veio dizer. E é exatamente o que os Espíritos dizem, que a doutrina espírita vem fazer. Não vem desdizer Jesus, não vem tornar o Jesus diferente, vem explicar com clareza aquilo que Jesus quis falar. A respeito de ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, como nós já dissemos antes. Da maneira como nós entendemos as palavras de Jesus, poderemos, pela lucidez que os Espíritos nos trazem, ampliar a nossa forma de compreensão dos nossos próprios problemas e dos objetivos da vida física. Por isso é que a figura de Jesus é mestra, é basilar, é fundamental na doutrina espírita, porque com o entendimento dessas leis, faladas pelo próprio Jesus de uma maneira simbólica ou parabólica, agora ninguém mais pode dizer que não sabia. E é justamente para, como disseram os Espíritos no slide número 8, que nós vamos retomar aqui, aquilo que você vai ler comigo tem uma finalidade muito grande. A Fernandinha vai pôr para a gente o slide, que diz assim: olha só, o finzinho está no slide anterior. A nossa missão, a missão dos Espíritos, é impressionar os olhos e os ouvidos, para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Que hipócritas? Aqueles que tomam a aparência ou as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa alegar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão, não pela interpretação de uma outra pessoa, às vezes em situação moral muito inferior à de quem está ouvindo. Não, mas você, cada um de nós é capaz de analisar o ensinamento do Cristo. Tal é a importância que a doutrina espírita dá a Jesus, que os Espíritos o colocam como guia e modelo, e que a doutrina espírita vem apenas colocar de forma bem clara tudo aquilo que ele havia deixado falado, exemplificado de forma parabólica. Agora nós vamos para o slide número 10,
é uma outra pergunta do Livro dos Espíritos. Veja só a importância de Jesus para a doutrina espírita. A pergunta 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Jesus fala da caridade, Jesus fala de fazer ao próximo o que nós gostaríamos de receber, Jesus fala da importância de ajudar as pessoas. Mas qual é esta caridade? Que caridade é esta? Na doutrina espírita nós temos uma maneira de ver a caridade como sendo dar comida para os pobres, dar roupa para os que não têm roupa, dar albergue para quem dorme na rua, dar hospital a quem não tem como tratar de uma doença, e isso realmente representa um desprendimento. Porém, muitas vezes, os próprios espíritas são levados a confundir caridade com dar coisa, quando não é a mesma coisa. Caridade não é dar coisa. E muitas pessoas dão coisas até de má vontade, dão coisas sem nenhum sentimento fraterno em relação aos outros. A caridade não é um fim nela mesma. Jesus não veio ao mundo e morreu para que a gente aprendesse a fundar restaurantes para os miseráveis, famintos, para a gente fazer uma fábrica de roupa para quem não tem o que vestir. Porque você pode dar comida para todos eles, eles vão continuar ignorantes sempre. Você pode vestir todos os nus e eles continuarão maldosos, continuarão violentos, continuarão drogados e nunca deixarão de sê-lo. Não é esta a finalidade da caridade, segundo Jesus. Porém, é um caminho que deve ser usado para tornar quem pratica mais caridoso. Fazer o bem para os outros não é o fim em si mesmo, é um meio para que você que está fazendo o bem se torne melhor. Entenda a dor alheia, tenha compaixão, se deixe tocar pela dificuldade. Por isso é que Kardec faz essa pergunta, que é uma das mais importantes para o entendimento do que Jesus queria dizer com relação à palavra caridade. Caridade para Jesus era dar dinheiro? Era dar roupa? Era dar comida? O que era caridade? Como Jesus a entendia? E agora Solange vai ler para nós o slide seguinte, onde nós temos a resposta. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Para Jesus, segundo os Espíritos explicam, a caridade não era dar coisa, não. A caridade era dar-se nas coisas. A primeira frase nos traz o que é benevolência. Benevoluntas é a boa vontade. Boa vontade. Você está disposto a fazer o bem, ajudando os outros. Mas não é só para aqueles que são da sua família, não é só para aqueles que estão te provendo de recursos, seus funcionários, seus entes mais próximos que estão trabalhando para você. Boa vontade para com todos. Benevolência para com todos é a primeira compreensão da caridade que Jesus tinha. É ser útil para um desconhecido, para um amigo, para um parente, para qualquer pessoa. Você deve ser útil. Ter boa vontade significa isto. Depois ele fala da indulgência. Indulgência é aquela característica de você ser compreensivo e ajudar as pessoas quantas vezes elas precisarem por causa das suas imperfeições. É você não pisar naquele que errou, é você não achincalhá-lo, não ironizá-lo, é você tentar ajudá-lo em todas as coisas. Ser indulgente é ter paciência, ter generosidade, ter compreensão. É ensinar a funcionária da sua casa a fazer todo o serviço que você já disse para ela 3, 4, 5 vezes e ela está distraída. É pretender ajudá-la a crescer. Ser indulgente é analisar as fraquezas das outras pessoas ao invés de tirar proveito delas. E ajudar essas outras pessoas a que elas não caiam nas armadilhas que essas fraquezas possibilitam. Indulgência é você ter compreensão que nem todos são como você. Nem todos são inteligentes, nem todos são prestativos, nem todos são aqueles que estão atentos ao que vão fazer. Geralmente as pessoas, Solange, quando encontram uma pessoa que já ensinou 2, 3 vezes e continua fazendo bobagem, elas se irritam, elas xingam, elas dão um pontapé, elas mandam embora. Só não fazem isso quando é o seu filho, quando você não pode mandar embora. Mas indulgência não é você apenas baixar a cabeça e continuar a resmungar. É você tentar uma forma de ajudar essa pessoa.
Às vezes perceber que ela tem problema de vista, por isso que ela quebra os objetos. Que ela não tem compreensão porque ela está com fome, ela não foi ensinada, ela é analfabeta. Você pode então ajudá-la a aprender a ler e escrever. São maneiras de indulgência. Agora, além da indulgência, vem aquilo que de verdade é fundamental para o nosso aprendizado, que é o perdão das ofensas. Se você prestar atenção, naquela oração que nós todos repetimos, todos os dias, que nós aprendemos da boca de nossa mãe, de nossos avós, que se chama Pai Nosso, só existe uma asseveração, uma orientação, só existe uma recomendação de cunho moral para todos nós que estamos repetindo a prece. Preste atenção. Ah, Pai Nosso que estás no céu, faz uma referência a Deus que não está na terra, está lá longe, está do outro lado, está no mundo invisível. Santificado seja o vosso nome, que nós tratemos o nome de Deus com respeito. Que a vontade de Deus seja feita e não a nossa, né? Seja feita a vossa vontade, na terra, na minha vida, no meu lar, nas minhas relações, como ela acontece em todo o universo. O pão nosso. O pão nosso de cada dia. Quer dizer, o alimento, nós precisamos comer, que nós possamos estar aqui tendo o que comer hoje, não para o mês inteiro. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Até aqui não há nenhuma recomendação de comportamento moralizante. Perdoa as nossas ofensas. A gente pede perdão a Deus. Na mesma medida em que nós perdoamos a quem nos ofende. Aí está a única recomendação moral, que é a do perdão. Ou seja, o perdão que nós precisamos não depende de Deus, depende de nós. Nós deveremos perdoar os outros, porque o perdão de que nossas faltas carecem terá como medida o perdão que nós oferecermos aos demais. Esta é a única recomendação de conduta moral que o Pai Nosso possui. Do ponto de vista de quem está rezando, perdoa as ofensas, perdoa as dívidas, perdoa as agressões, perdoa os erros. Por isso que Jesus coloca o perdão também como caridade. Caridade para Jesus é perdoar as ofensas. Perdoar. Você não se deixar levar pela raiva, pelo desejo de vingança. Você entender que esta é a recomendação perene da mudança interior. Porque quando você perdoa, você passa por cima do seu orgulho. As pessoas que não perdoam, elas são as pessoas orgulhosas. E uma das maneiras de você perceber o tamanho do orgulho é pelo melindre. Sabe aquele melindre, aquela coisa que você fica encruada, que você não quer mais ver a pessoa? O melindre é o termômetro, é o melindrômetro. O tamanho do seu orgulho se mede através dele. E não adianta você dizer que não tem, que você já é uma pessoa evoluída. Se você ficar melindrado com alguma coisa, eu fui na festa e ninguém falou o meu nome. Fizeram um agradecimento e esqueceram de mim, que eu também ajudei. Tudo isto é orgulho. Quando você perdoa, você trabalha contra aquele que é o principal inimigo do progresso. Se você procurar no livro dos Espíritos, na lei de progresso, qual é o maior obstáculo ao progresso? Você vai ver que os Espíritos respondem: o egoísmo e o orgulho. São os dois obstáculos, os dois inimigos do nosso progresso, do nosso crescimento. E o perdão das ofensas representa uma vacina que nós tomamos, dada por nós mesmos, pela nossa vontade de melhorar, que diz respeito a não fumegarmos cheios de bactérias vingativas para que outras pessoas sofram. Então, isso nos faz lembrar, neste sentido, uma frase que é atribuída a William Shakespeare, de que quando você guarda rancor de alguém, quando você tem mágoa, isso significa a mesma coisa que você beber veneno para o outro morrer. Quando Jesus fala para que a gente perdoe, é exatamente neste sentido. Não beba veneno para que o outro morra, esqueça o mal. Não se envenene. Isso também é caridade. E aí você combate aquilo que é o seu inimigo, o maior inimigo para o seu progresso. Veja só que coisa interessante, como se pode encontrar um conceito desse há 2000 anos atrás, tão lúcido, tão generoso.
E agora vamos para o comentário que Allan Kardec faz dessa questão. A Solange vai ler para nós. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, sentém-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela, quanto mais a sua posição seja lastimável. Quanto mais a sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar e não aumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Assim nós encontramos no comentário de Kardec este conjunto de conceitos muito bem costurado. Pense você, hoje é dia em que se comemora na tradição cristã o nascimento de Jesus. Você tem tido boa vontade para com todos? Talvez na sua relação familiar, você tenha estado nesta noite, na noite passada, com alguém, algum parente, algum cunhado, um tio, uma tia, que você não tem vontade nenhuma de ver. Vamos comemorar o nascimento de Jesus com o sentimento oposto ao que Jesus nos pediu? Será que isso é verdade? Será que isso é autêntico? Será que comer e beber representam a homenagem que Jesus espera que nós lhe prestemos? Boa vontade para com todos. Foi lavar a louça da janta? Ah, porque ontem na ceia de Natal veio todo mundo, comeu 1, 2, 3 vezes, depois teve a sobremesa, teve copo, teve prato. E aí? Saiu de fininho para não ter que lavar nada? Disse que estava passando mal, foi numa farmácia e depois foi embora e largou a louça toda lá, não tirou a mesa, não ajudou a limpar, não tirou os pratos, não ajudou a dona da casa a organizar a sua vida, a vida da família, do ambiente que nos recebeu para o encontro? Como que você pode entender Jesus caridoso, com a boa vontade para com todos, se não se ocupou, como mulher ou como homem, o que é mais grave, de ser alguém que preste ajuda, de pelo menos levar dos pratos, transportar as garrafas, limpar o lugar, deixar em ordem? Essa é uma excelente oportunidade de pensarmos se temos tido boa vontade. Não é um trabalho de mulher, não. É um trabalho de todos. Ter boa vontade, benevolência para com as pessoas, é ver o que você pode fazer. E se as mulheres que estão cuidando, porventura, estão querendo ficar sossegadas lá lavando, arrumando, você pode fazer outras coisas, pôr em ordem as cadeiras, arrumar a mesa, dar um jeito de tudo ficar bem ajeitado. E se não fez isso ontem na ceia, talvez possa fazer agora, depois do almoço, agora na hora da janta. Então, e não é só no Natal, isso é na sua família, isso é onde você vai. Onde você vê alguma coisa que precisa ser feita, ofereça-se. Posso ajudar? Posso fazer isso? Posso guardar essa vassoura? Posso pegar aquele lixo? Onde é que tem um pano para eu secar o chão que está molhado? Então, benevolência para com todos, de forma natural e espontânea, significam praticar a caridade. Agora, Kardec cita, Solange, uma coisa interessante, que é o que as pessoas se esquecem, que é humilhar aquelas pessoas frágeis, humilhar aqueles que se equivocam, falar mal das pessoas que cometeram deslizes. Ah, o tio encheu a cara ontem, ele até vomitou lá no sofá,
de tanto que bebeu. Ah, é? E que você ganha de falar isso dele? Qual é a vantagem de você colocar uma pessoa que eventualmente passou mal pelo excesso no conhecimento de todo mundo e transformar isso numa notícia? Numa notícia que, quando ele voltar a ficar sóbrio, vai ter vergonha. Todo mundo vai tirar sarro da cara dele. Ou então tratar com desprezo, muitas vezes. Sem falar nisso. Você sabe que, às vezes você acha que a pessoa não tem nada, é um... não chama aquele cara da família não, que é um pé rapado, ele não vai ter, vai passar mal se vier aqui, ele vai ficar constrangido, porque ele não tem roupa, deixa ele quieto lá, não é? Ele é uma pessoa que a gente não dá muito valor, porque ele é da parte pobre. E quando não se trata de família, nós estamos também vendo nas relações pessoais, nas relações da nossa vida normal, quantas vezes nós olhamos as pessoas que estão mal vestidas ou que estão em uma situação diferenciada da nossa ou daquilo que nós queremos, agindo dessa forma com elas, diminuindo-as. Não, Natal não é isto. Jesus não é isto. Para a doutrina espírita, Jesus é a vida. E esta vida, nós queremos desejar que você também possa ter e fazer outros terem. A vida da alegria, do respeito, da benevolência para com todos, da indulgência e do perdão. Esse é o Natal. Natal com muito amor no coração. E é isso que nós, do nosso Espiritismo Sem Mistério, queremos que você sinta do nosso coração para você, ok? Então... um bom Natal. E até semana... o ano que vem, né? O ano que vem! Feliz Ano Novo, tá bom, gente? Até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Tchau, querido. Tchau.